Vocês que me ouvem neste dia, ou não sei, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, a mensagem estará gravada daqui a 40 anos. Talvez eu não esteja mais entre vocês, mas vocês vão entender que, uma vez que vocês ouviram essa palavra, uma vez que vocês foram verdadeiramente libertos em Cristo, o apóstolo Paulo, falando na igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 1, ele diz: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Então nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Jesus de Nazaré, ele já dizia, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo falando na segunda carta aos Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Então esta palavra nos liberta de toda a escravidão religiosa e de toda a escravidão própria do homem, das suas vontades, das suas paixões, porque o Evangelho, disse Paulo, a graça de Deus nos educa, fazendo com que venhamos renunciar às impiedades, às paixões carnais. Então o Evangelho faz isso em nossas vidas. E o Evangelho, ele fez isso uma vez que nos tirou de um engano religioso que nós, outrora, estávamos vivendo. Meus amados, quando nós falamos em engano religioso, eu não estou falando nada da pessoa, tá bom? A nossa contenda, por assim dizer, não é nada pessoal. Eu em 15 anos de religião evangélica que eu tive, tenho pessoas que eu admiro muito, que eu amo em Cristo, que eu respeito como homem, como mulher, como pessoa, mas não respeito como ministro, porque ministra lei, ministra legalismo, e Jesus nos chamou para ministrarmos a graça. Respeito, pego na mão, dou graça e paz. Se quiser responder, responda. Se não quiser também, você é livre. Não guardo ressentimento, mágoa de ninguém. Agora, disse Paulo e falo eu aqui também, se fosse para servir aos homens, não seríamos servo de Cristo. Se é para agradar os homens, não seríamos servo de Cristo. Porque se fosse para agradar os homens e estar com um galpão com mais de 500 pessoas, eu tenho certeza que a religião me educou e me ensinou para isso. As táticas, as teologias, me doutrinou para isso. Mas a graça, ela só glorifica a Cristo, então nem todos de fato vão serem atraídos, porque na graça não tem a atratividade para a carne, mas tem revelação para o teu espírito. O que é bom na religião? E é muito lindo, é bonito, é interessante. São as doutrinas dos batismos, as imposições das mãos no final do culto. Isso é bonito, chama atenção, as pessoas aderem a esse legalismo, porque, afinal de contas, isso é místico, e tudo que é místico, principalmente se tratando de gente da Bahia, tudo que é místico é interessante. Tem um óleozinho ali, tem um lençozinho ali, tem uma coisinha ali, tem uma campanha da vassoura aí, tem uma campanha da semente não sei das quantas, e leva a semente, passa a semente no umbral da tua porta. Por que eu vou passar semente? É porque no Egito passaram, e daí que passaram no Egito? Quem passou em mim foi Cristo, não foi? Perceberam? E leva o cajado de Moisés, por quê? E a réplica da Arca da Aliança vai ficar na sua casa. Eu estou falando que não andarão dois juntos, por isso que nós não andamos junto com esse sistema, irmão. E leva a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom foi abençoado. Para com isso, irmão. Eu não sou Obed-Edom. E o que está escrito acerca da arca, só é ler, Jeremias 3,16, não era para fazer, não era mais para lembrar, era para descartar. Mas eles estão fazendo aí procissão com a Arca da Aliança, e réplicas, e vendem, e há quem compra. Nós não compramos, por isso não há acordo. Nós não andamos juntos com o sistema religioso. Não tem como andar junto, irmão. Agora isso nós estamos incentivando a você não falar, a você não ajudar. Não. Eu ajudo pessoas do sistema religioso, vocês sabiam? Ajudo. Eu ajudo porque eu estou ajudando a pessoa, não é o legalista. Ajudar o próximo não significa que ele tem que ser crente da sua igreja, tem que ser do seu... Não, irmão, ajudar o próximo é ajudar o próximo, seja ele quem for, homossexual, sei lá que tem outra coisa. O que for, ajudar é ajudar e pronto.
Amar é amar com amor, ágape, o amor genuíno de Deus e acabou. Agora, concordar, andar junto, aí é uma outra história. Aí nós pulamos fora, porque Jesus nos tirou desse engano. Não andarão dois juntos, se não estiver acordo. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Claro que não andarão. Então vamos lá. Vamos aprender algumas coisinhas aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, Ló era sobrinho de Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Então, Ló era sobrinho de Abraão, Deus disse para Abraão sair ali da terra dos pais dele, de Terá, né? E Abraão seguia sua vida com a sua esposa. Só que Abraão, ele olhou para o sobrinho Ló e disse, aí deu peninha, irmão. Sentimento humano atrapalha o caminhar com Deus. O sentimento humano atrapalha o caminhar com Deus. Eu vou dar um exemplo clássico. Bateu o olho naquele abençoado. Varão de Deus, vou casar com ele. Estou falando como mulher. Agora como homem. Varão abençoado, vou casar com essa mulher. Aí os dois são crentes. Já vou trazer logo para a gaiola, né? E jejua, e tal, e bá, e pê, e pá, e tal. Mas é uma vontade sua? Você está sendo atraído pelas características do moço, pela pessoa, ou pelas suas próprias paixões e desejos com relação à pessoa? Nada contra, olhou para um homem, olhou para a mulher, conversaram, então, vamos alinhar aí, anda junto, beleza, se casam, amém. Agora não, bateu o olho, gostou do cabelo, gostou da silhueta, aí é como aquela pastora diz, olha, cuidado vocês que estão mostrando os contornos, vai tudo para o inferno. Então, amado, calma, meu irmão, vai devagar. Veja aí se tem concordância, conversa um pouquinho. É igual quando eu fui casar com essa abençoada aí, ó. Chega lá nos peitos dela, não foi literalmente falando não, foi figura de linguagem eu estou usando, tá? Chega nos peitos dela e disse, tô desempregado. Olha a situação do homem. Tô desempregado, moro de aluguel atrasado. O irmão que estava me abençoando lá para eu pagar depois. Tô assim. E aí? E detalhe, não quero namorar, não foi? Não quero namorar. Por quê? É porque eu não posso namorar muito tempo não, que eu sou o varão de Deus. Eu ministro o evangelho, vocês sabem que as más línguas, né? É isso, o sistema coage para você casar logo. Mas enfim, mas foi bom. Conversamos, e aí, topa ou não topa? Se fosse topa tudo por dinheiro, a gente não estaria junto nunca. Ela olhou assim e disse, não tem como te resistir realmente. Eu vou tomar até uma água aqui. E aí, irmão, pedimos a Deus confirmação. Quantas noites eu orava por essa mulher e lá do outro lado dormindo, que já estava cansada de tanto orar. E ora aí, irmão, vamos orar, Deus confirmando, porque não andarão dois juntos se não houver acordo. E ora aí, orava e tal, vamos lá, e eu vou lá na loja dela, ela me dá um sapato logo de cara. E aí lá vai, coisa e tal. Aí uma irmã que era do sistema religioso, bateu o olho nela, viu uma tatuagem na canela dela. Pastor Elcio, irmão Elcio, você é ministro, viu? Não case não, que aquela mulher tem tatuagem no pé. Eu falei, e daí? Então é o diabo armando aí para você cair. Engraçado que ela fez tudo isso, depois comprou um vestido para ir para o meu casamento. Mas eu já sabia, não levei, não convidei. Para quê? Para ir só comer coxinha? Para depois ficar falando mal? Não andarão dois juntos se não houver acordo, amado. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. 6. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos. Tem terra que não dá para habitar junto, irmão. Deus te tirou do manto, irmão. Ei, terra, manto e cai. Deus te tirou desse negócio, irmão. Quantas vezes eu estava nesses lugares, as pessoas caíam, se jogavam e diziam que era pelo poder de Deus. Eu dizia, rapaz, não como desse regra, não sei porquê. É porque Deus não deixou para que eu fosse contaminado com aquilo. E o pior, eu participei diretamente. E soprava, e os endemoniados caíam. E ia no terreiro de macumba, e fazia aquela coisa e tal. Hoje, com a mente de Cristo, eu vou, converso com as pessoas.
naturalmente, não vê se manifestando não, que eu sei que isso é carne, é mente religiosa, é vício. 8 anos pregando a palavra da graça, nunca vemos aqui um endemoniado. Por quê? Porque a palavra educa, sara, cura, liberta e arranca essas mentiras que vocês veem por aí. Aplauda Cristo. Porque nesses lugares as manifestações são usadas como um outdoor para atrair. É porque tem poder de Deus. Porque... Quantas vezes, e bota a mão e o tal do demônio cai. Tinha um demônio que parece que era mais forte, né? Mentes perturbadas, mentes cauterizadas, pessoas fragilizadas emocionalmente, problemas psíquicos, psicológicos. E aí, claro, chega num recinto, todo mundo vai, e capeta, e queima, e joga óleo, e joga água. Qual é a carne que não se manifesta? Se eu chegar num lugar, as pessoas começarem a me empurrar a cabeça e bater na cabeça, eu fico doido, eu dou tanto Kung Fu na cara. É tanta porrada. Já pensou você pegar alguém e dizer, você fez isso? A pessoa está, não fiz, você fez, você é culpado. Não fiz. Rapaz, daqui a pouco a pessoa passa a vassoura e diz, eu não fiz não, mas já que tu disse que eu fiz, olha aqui, ó. A pessoa fica endemoniada. A palavra demônio, tá, mano, é daimon, que quer dizer um gênio mau. A pessoa desperta esse gênio mau em si. Tem nada a ver com e perdeu o sentido, mas a religião nos enganou com isso. Falei a semana passada que uma abençoada disse que deu o caboclo e minha esposa me contou. Falei, ela vai encostar em você. Aí minha esposa, deixa ela vir. Mas se é no sistema, minha esposa já ia no outro dia cheia de óleo, cheia de azeite, para o demônio não tocar nela. Então, queridos, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Tem coisa na nossa vida que não tem como andar junto, como sistema. Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. No contexto aqui, é claro, ele está falando sobre bens, sobre gados, riquezas. Abraão começou a prosperar, Ló também. E aí os bens eram tanto, né, que não podiam mais caminhar junto. Não podia mais habitar na mesma terra. E é interessante, né, mano? Quando a gente vê terra ali, ó, as pessoas ainda pensam que terra aqui está falando do cosmos, do planeta Terra. É por isso que quando Jesus fala do fim do mundo, lá em Mateus capítulo 24, as pessoas pensam que Jesus está falando do fim do mundo no sentido literal, que a terra vai pegar fogo. Não, irmão. Fim do mundo ali é fim do aion, fim dos tempos para os judeus. E aquilo aconteceu, Jesus disse, dentro desta geração não ficará pedra sobre pedra, e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre em glória nas nuvens. Estava falando de um juízo que iria ocorrer. E aconteceu quando? É só pesquisar a história, comunga com isso. Em 70 DC, o general Tito invade Jerusalém com mais de 70 mil soldados, mata mais de 1 milhão de judeus e leva mais de 1 milhão preso. Aquilo foi o fim dos tempos, fim daquele aion, daquele ciclo. Os elementos se desfizeram em fogo, o templo caiu, alguém lá de Tito, lá um soldado lá, sem intenção, é claro que já veio a profecia, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus disse, eu vou derrubar, não ficará pedra sobre pedra. Mas Jesus veio, pegou um maçarico, pegou a britadeira, quem trabalha com obra aqui, me ajuda aí, pegou uma marreta e começou a bater e derrubar o templo? Não, Jesus disse que ia derrubar, e o que foi que Jesus usou? Jesus usou um homem, um soldado, pegou uma flecha lá, ó, e o negócio foi, caiu lá no templo, pegou fogo, caiu, morreu. Então, cumprimento das profecias escatológicas, é fim do tempo, fim do mundo, ali é fim do aion, fim daquele ciclo. Porque as pessoas pegam muito a palavra mundo na Bíblia e não entendem os seus significados, as suas traduções, e aí acaba generalizando. Mundo ecomene é o mundo dos salvos, aion é um ciclo, mundo dos Hades ou do Sheol é mundo dos mortos. Então aqui também a terra não era o planeta Terra. Abraão não tinha tanto gado com Ló para tomar o cosmo todo. Já pensou? O cosmo todo, a terra toda de gado? Não tinha. Então isso aqui é uma expressão para a terra que eles estavam habitando. Talvez aqui fosse o quê? Na Mesopotâmia antiga, de onde Abraão, enfim, que hoje é Iraque, né? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos, eles não podiam habitar juntos, cada um tinha que pegar o seu rumo. Mas sim. E houve contenda, aí começou a briga.
Ah, irmão, aí foi o diabo que entrou. Aí tem uma novela aí falsa, falsária. Claro, o dono é legalista, ele vai ter que colocar do jeito que ele quer. Tem uma novela aí falsária que tem um capetinha lá que tenta de Gênesis a Apocalipse. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aí, porque os demônios entrou nele? Não entrou nada em demônio. Era briga, contenda, carne, discussões. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Ainda tinha mais povos ainda naquela terra. Vamos lá. E disse a Ló: ora, não haja contenda e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Pelo fato de não podermos andar juntos, não significa que tem que haver contenda. E para não haver contenda, é necessário que haja uma. Entenderam? Então não é porque, irmão, é porque na minha igreja não batiza nas águas, a gente não dá dízimo, a gente não come a Páscoa dos judeus, a gente não derrama óleo, mas o outro ali faz, então eu não falo com aquele irmão, não, deixa isso para eles que têm a mente infantilizada, que pensa que são salvos por meio de elementos e subterfúgios religiosos. Você vai continuar amando, você vai continuar na medida do possível ajudando se tiver oportunidade e cuidando. Quem sabe um dia eles também não entenderão a graça de Deus em Cristo Jesus. É como aquele abençoado que está lá encostado. Ei, mas eu sofria pregando a graça. Ele diz: rapaz, está errado, está errado, está errado, está errado. Não, é assim. Ele, não, rapaz. Hoje está aqui congregando com a gente, folgado, tomando um café lá fora, encostado lá. Então, queridos, a graça de Deus é isso. Então não é para haver contenda, porque somos irmãos. Aquele que está na igreja católica é filho de Deus também. Aquele que está ali praticando a religião do espiritismo também é filho de Deus. Da forma dele, ele também crê em Deus. Ele não tem salvação da alma, ele não conhece o evangelho que lava, que limpa a mente. Você chega para alguém que está lá oferecendo os seus pratos, você pergunta: você crê em Deus? Você crê em Jesus? Ele diz que crê. Mas a cultura religiosa o ensinou a ele praticar aquilo. Então ele precisa ser liberto daquilo. Ele precisa ser transformado daquela mente carnal, religiosa, mística, daquelas coisas. Você chega como ministro da palavra de Deus, vai falando o evangelho e vai curando a alma e libertando a alma daquela pessoa por Cristo Jesus. Se ele é um filho, é um filho. Se não é a religião que vai fazer com que ele seja. Somos irmãos, não pode haver contenda. E se houver contenda, tem que haver separação. Não podem ficar brigando. Eu sou não sou tão velho, tá? Mas eu sou de uma época que, quando eu pequeno, eu presenciava coisa de adolescentes, meus tios mais novos, no caso eram adolescentes, jovens, e aí eu via aquela briga, né, entre irmãos, aquela coisa, era muito feio. E minha mãe brigava com meu tio e aquela coisa. O que foi que aconteceu? De repente, aí vem 17 anos, 18 anos, um vai para Salvador, outro vai não sei para onde, outro vai para onde, começa a trabalhar, aí depois se juntam, rapaz, se abraçam, se beijam, nós somos irmãos. Mas foi necessário se separar na juventude, porque senão o pau quebrava mesmo. Não é isso? Quem já passou por isso? Então, a Eclesiastes fala isso, né? Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de paz, há tempo de declarar guerra. Tem coisa que não tem como andar junto. Eu declaro guerra, não contra a pessoa, mas contra um sistema. Gênesis 13:9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres, olha para isso, olha o que Abraão ainda fez com Ló. Existia aqui um direito patriarcal, na verdade o nome não é esse, não é direito patriarcal, mas existia um direito aqui, eu não vou falar o nome, onde o mais velho, ele dominava sobre o mais... Sim, mas o primogênito geralmente era em caso de ser irmãos, aqui no caso era sobrinho, então era um direito meio que patriarcal, onde o mais velho que tinha que escolher, mas é semelhante à primogenitura. Então, Abraão tinha o direito de escolher, não, eu vou para onde eu quero, e aí o que sobrar é seu. Não, Abraão ainda cedeu, você vai escolher. Sabe por quê? Abraão confiava tanto em Deus que Abraão sabia, ou direita ou esquerda, onde eu for, a bênção está
comigo. Tu não tinha medo, mano. Tem gente que tem medo de arriscar na vida, tem medo de fazer um investimento, sabe? E o medo atrapalha. Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu conversava com um irmão que eu tinha dó dele, ele dizia: irmão Elcio, eu recebi essa palavra, rapaz, eu não volto para o sistema mais nunca. Mas e aí, irmão? Mas eu não me reúno com vocês, eu não declaro publicamente, por causa das amizades que eu tenho com meus ex-pastores, por causa dos meus 8 anos de amizade com meu pastor. Eu digo: fala sério, mano. Você não está agradando a Deus, está agradando os homens. Olha que eu vou deixar de agradar o meu Deus porque o meu ex-pastor vai dizer que eu sou um herege, que eu sou isso. Para com isso, rapaz. Quem deu a vida, quem nos resgatou, quem nos deu liberdade foi Cristo e não o homem. Se vocês dependessem disso, estava lá, né, irmã? Estava lá na gaiola até hoje, sofrendo. Então, se você escolher a direita, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Uma coisa é certa: contigo eu não ando mais. Aí, detalhe, ele só tomou essa atitude depois que Deus voltou novamente para ele e disse: olha, é para se apartar. Deus já tinha falado com ele que não era para ele levar ninguém a não ser a esposa e os bens que ele tinha. Mas ele levou, e Deus voltou novamente: não é para levar ninguém. Para com esse sentimento: mas é meu sobrinho. Não. Eu lembro quando eu estava na religião, eu sofria, porque ligavam para mim, meus tios, meus parentes: ora pelo teu pai para largar cachaça, ora pelo seu irmão, não sei o quê, ora pelo não sei quem, e consagra a tua vida por ele. E eu me acabava, irmão. Era jejum e oração para salvar meu pai, para Deus tocar no coração do meu pai. Parece que eu tinha que fazer um jejum forte, uma oração forte, para Deus ouvir o meu sacrifício. Para com isso. Quando eu entendi o Evangelho da Graça, eu falei: que é isso, rapaz? Se ele é um filho de Deus, ou na cachaça ou não, Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir, Deus vai ensinar. Porque na graça de Deus não é o homem que prega, ensina e fala, é o Espírito Santo, que, claro, através de pessoas vai ministrando e os filhos vão recebendo, amém? Então, para que essa preocupação? Eu não vou salvar ninguém, espiritualmente falando, não. A gente salva a mente, né? Atrai. Foi isso que Jesus falou para Pedro: você será pescador de almas ou homens, porque é vidas, né? Não é espírito. Pedro não ia salvar ninguém para o céu. Pedro ia salvar as almas das pessoas que estavam ali vivendo naquele escravagismo religioso da lei de Moisés. Tá bom, amado? Então não se soberbeça achando que você tem a capacidade, você que me acompanha aqui, de salvar alguém. Até você que entrou aqui no canal pela primeira vez. Porque eu preguei, tem uns pastores famosos aí que eles dizem: eu batizei mais de 1000 almas, então eu levei para o céu. Que prepotência, prejunção. 13:13. E partindo de Pafos, aqui é Atos, né? Eu pensei que estava em Gênesis ainda. Bom, aqui encerramos acerca de Abraão e de Ló. Vamos agora entrar nos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, olha que interessante, mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Para Jerusalém. Então, Paulo estava aqui em missão com alguns irmãos, e quando eles chegaram aqui na Panfilha, João, que estava com eles, apartando-se de Paulo e dos demais, voltou para Jerusalém. Houve o que aqui? Um abandono. Eles estavam caminhando junto. João ainda é apóstolo João não, tá bom, amado? E João também aqui não é o João Batista não. É João Marcos, é um discípulo que andou lá com Barnabé, sobrinho de Barnabé. Então João Marcos, ele não quis mais andar com Paulo, com Barnabé e com os demais. Simplesmente ele deu as costas. Simplesmente. Não quero conta com vocês. Eu não quero conta com vocês não. Foi embora. Paulo falou: beleza. Vai embora, vai em paz. Vamos lá. Atos 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor,
Para ver como? Para ver quem? Para ver os irmãos ou para ver a arrecadação que eles fazem? Agora é isso que acontece na religião hoje? Nós temos um grupo de irmãos lá em Mundo Novo, uns 12 a 15 irmãos que estão em graça. Temos um grupo de irmãos lá em Feira de Santana, diz que vão fazer Cruz das Almas, sim, também. Cruz das Almas, Feira de Santana, Jesus é retrato aí. Como é que estão, irmãos? Como é que estão vocês aí? Alguns já se reúnem, alguns não. Como é que andam vocês? Vem aqui, tem outro grupo lá, tem uns irmãos lá em Jiquié que pediram para que eu fosse lá, eu vou ver a oportunidade para ver esses irmãos. A gente conversar, falar de Cristo. Agora, pergunte a eles se eu estou ligando para lá para eles mandarem oferta. Se eu estou ligando para lá para saber como é que está, se alguém lá tem sacrificado. Não, irmão. A nossa preocupação tem que ser com vidas, com pessoas, e não com coisas. Agora, olha o sistema religioso. Se o pastor Admilson não prestar conta, se esse mês não for superior ao mês passado, vai para o banco ou tira de campo. E perguntou, irmão, pelos irmãos que estão lá se reunindo? Não quero nem saber dos irmãos. Mas tem uma irmã lá aposentada que está passando um perrengue, pastor presidente, ajuda lá. Não, aqui é para Deus. Vocês têm que mandar para a sede. Não estão nem aí com as vidas, irmão. Isso é sistema religioso. Eles querem ver a nós, o vosso reino, nada. Paulo se preocupava em visitar por todas as cidades os irmãos que eles tinham passado anunciando o evangelho, para ver como os irmãos estavam. Vocês estão bem, estão firmes na fé, estão na graça de Deus. Tanto é que quando ele chegava para a Galácia, vocês retrocederam, vocês caíram da graça? Levante a cabeça aí, volte para a graça de novo. A preocupação é com as pessoas. Então Paulo chamou Barnabé para visitar esses irmãos. E aí? Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo quem? A João, chamado Marcos. Percebeu aí? Então Paulo chamou quem? Barnabé. Barnabé era companheiro de estrada com Paulo. Mas Paulo disse, olha, nós vamos. Mas vamos levar Marcos conosco? Vamos levar João Marcos? Por quê? Porque Marcos era sobrinho de Barnabé. E Barnabé queria um parente ali com ele. Assim como Abraão levou Ló. Mas não tinha como andar mais junto naquele momento. Por quê? Porque o Marcos havia deixado os trabalhos que os apóstolos estavam tendo ali. É como a nossa irmã Jaqueline Moraes, a esposa de Geraldo Moraes, ela diz, o abençoado chegou agora, já quer sentar na janela? Calma, amado, senta aí, vamos... Porque teve um abençoado aqui que estava trazendo uma irmã aqui, a irmã disse que gostou da palavra, mas não ia ficar aqui não. Aí eu falei, por quê? Ela gostou ou não gostou? Não, amou, mas disse que não ia ficar aqui não. Por quê? Porque lá no sistema ela é missionária e aqui ela não tem oportunidade. Quer dizer, os irmãos estão aqui comigo há mais de um ano, quem prega, quem ajuda aqui, quem ministra aqui comigo aqui. Aí vem alguém agora do sistema, missionária do sistema, cheio de legalismo na mente, mas porque lá era pastor, lá era missionário, chegou aqui, quer sentar na janela. Não tem como, irmão. Quer dizer, eu fiquei basicamente 5 a 8 anos estudando a graça, ainda filtrando tal, para depois a gente dizer, vamos começar um trabalho em graça. Mas as pessoas não tem paciência. Chega um outro, não, porque lá na igreja eu era pastor. Irmão, aqui não tem pastor, o pastor aqui é Cristo. Estamos no dom, pastoreando, mas o pastor é Cristo. Então não vai dar para ficar aqui não, por quê? Então tá bom. Assim aconteceu com João Marcos deixou os apóstolos, mas Barnabé aconselhava que tomasse consigo a Marcos. 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo, aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Quer dizer, na hora do trabalho, pulou fora. Agora, na hora de... Isso é assim no sistema. Na hora do trabalho, Marcos pulou fora. Agora, na hora de se apresentar para os irmãos que já estavam sendo ministrados por Paulo e os demais,
Aí Barnabé queria que levasse Marcos. Aí Paulo disse não. Ele nem participou do bolo, já quer a cereja? Não. Ó, vai não. Aí começou a ter divergência. Não andarão dois juntos se não houver acordo, irmão. Tem que haver acordo. Se não houver, infelizmente é separação. Isso acontece até em muitos casais. Casais cristãos que se separam. Porque pelo fato de ser cristão não significa que não vão se separar nunca. Se separam, porque às vezes não tem acordo. E não significa que, por exemplo, minha mulher não pensa tudo como eu penso, não penso como ela pensa. Mas a gente senta para entrar em acordo. Tem que haver acordo, senão se separa mesmo. A mulher, é um ditado bem popular e fajuto que tem. A mulher quer a geladeira. Não, a geladeira quem quer é o marido. Um exemplo, o marido que toma uma, né? Ele quer a geladeira para colocar lá as coisinhas dele para ele tomar. A mulher quer um fogão bom. Aí começa a brigar, se separam. Separou por quê, irmão? Por causa da geladeira. Não, foi por causa do fogão. Porque não tiveram, não se assentaram, não conversaram. Peraí, vamos ver. Vamos comprar um, depois a gente compra outro? Dá certo assim? Não. Então a gente fala o seguinte, não compra nenhum, nem eu nem você. Pronto. Tem que haver acordo. Aí Paulo não queria levar ele porque ele tinha abandonado naquela obra. 15:39. Olha lá. E tal contenda houve entre eles. Eles quem? Paulo e quem? Paulo pregava o quê? A graça. Barnabé também. Eu quero aproveitar aqui um gancho para dizer para os nossos amados irmãos que nos acompanham, que às vezes alguns irmãos pensam assim, olha, porque eu estou vendo que o irmão que prega a graça tem uma questão que ele fala diferente de você. Porque eu estou vendo que aquele irmão que também prega a graça, nesse assunto ele pensa diferente de você. Irmão, entenda uma coisa, não é porque nós pregamos a graça que significa que todos vão entender da mesma forma. Cada um tem um nível de entendimento dentro da graça. O que eu sei, e o que os irmãos que pregam a graça e bate contra mesmo, que todos que pregam a graça, pelo menos isso, é pregar contra dízimo, ou ensinar contra dízimo, ensinar que não existe Santa Ceia, porque o corpo de Cristo não é mais representado por um pedaço de pão, o corpo de Cristo é a igreja de Jesus. Todos os irmãos da graça pregam que não existe jejum na graça. Todos os irmãos que pregam a graça pregam que salvação eterna não se perde, porque foi um presente irrevogável. Todos que pregam a graça de Deus sabem que se você congregar ou não congregar, para Deus você continua a mesma pessoa. Se você cooperar ou não cooperar, você continua a mesma pessoa. Todos da graça de Deus sabem disso e todos pregam assim. Quem se desvia disso é porque está usando o nome da graça para fazer outra coisa. Agora, em relação à revelação da doutrina, o irmão que prega a graça no Rio, ele tem um entendimento acerca disso aqui. O irmão Elcio tem um entendimento diferente acerca disso. Esse ponto, há uma divergênciazinha? Sim. Mas a gente vai brigar, eu vou dizer que ele é um herege, porque não. O irmão que prega que a alma vai para o céu, eu prego que não, que vai para o céu é o espírito. Diz que a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E a alma? A alma ela é salva aqui na terra, que a alma é o psique, o intelecto. Mas o irmão acredita que a alma, essa memória, vai para o céu. Então no céu você vai lembrar da sua mamãe, do seu papai. Aí é misturar carne com espírito. Eu não quero entrar nesse mérito. Também não vou dizer que ele prega assim, dessa forma que eu estou falando, porque para depois alguém dizer, não, ele não falou isso. Mas enfim, ele diz que a alma vai para o céu. Prega a graça, respeito e tem uma mensagem maravilhosa. Mas não significa que a gente vai concordar em todos os aspectos. Agora, vem um irmão para cá dizendo que prega a graça e diz que, eita, lamachuri, ele me canta. Pelo amor de Deus, né, irmão? Isso tudo tem que ter humildade, caráter e verdade, porque todo mundo, acho que tem irmãos aqui que sabia disso. Eu gostava de dar um manto lá no sistema. Elamachuri, elamacai, elamacai. Aí cheguei na graça, fui confrontado pelo Espírito. Peraí. Línguas estranhas da Bíblia. Terra, namachuri, iribicanta. Não. Línguas estranhas da Bíblia, o que é? É a capacidade de falar nenhum outro idioma sem nunca ter estudado. Era isso que a igreja de Atos dos Apóstolos falava.
O dom de língua se manifestou, havia 14 nações ali reunidas para a festa de Pentecostes, e todos começaram a falar noutras línguas, as quais eram inteligíveis pelos povos. Mas me ensinaram não, que falar em outra língua era língua de anjo. Aonde que está na Bíblia? Aonde que está na Bíblia que falar de cantaramassúria é língua de anjo? Mas eu acreditava nisso e falava inocentemente isso. Só existe um versículo na Bíblia, eu que já li, que Paulo diz, ainda, ele não está dizendo que ele falava, ele está usando uma força de expressão, uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, de todas as nações da terra, dos anjos. Ele não estava dizendo que falava, ele estava dizendo ainda que. Tanto é que ele continua, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ele deu? Não. Ainda que eu distribuísse as minhas riquezas, Paulo era rico? Não, Paulo passou foi fome. Então Paulo não estava dizendo que existia língua de anjos. Qual foi a língua que Gabriel falou para Maria? Gabriel chegou para Maria e disse, Maria lamassúria, Maria lama canta, Maria lama vai. Não. Ele falou em uma linguagem que Maria, como é uma judia, entendeu. Falou claramente com Maria, você vai ter um varão, um menino, gerado pelo Espírito Santo. Chegou para José, falou da mesma coisa. Lá em Daniel, já houve uma interpretação de língua, você sabia? O rei está lá fazendo uma fusaca e tal, e quebrando as coisas lá que tinha vindo de Jerusalém e tal, e de repente Deus mandou um juízo para aquele rei. E aí apareceu uma mão na parede. Mene, mene, tekel, facim. Que língua é essa? Os babilônicos não entenderam. Ali havia vários povos. Ninguém entendeu aquela língua. Chama os sábios, chama os magos, chamem os intérpretes. E todo mundo veio. E que negócio é esse? Aquela mão escreveu e ficou lá. E o rei começou a tremer. E que negócio é aquele? Aí a mamãe chegou e disse, meu filho, tem um coroa aí, agora já é coroa, chamado Daniel. Quando ele era jovem, seu pai, Nabucodonosor, teve um sonho, contou para ele, Daniel, ó, pimba, revelou. Aí o filho desesperado disse, chama lá esse coroa. Já era velhinho do Daniel, e aí vem Daniel. Aí o filho olhou, Belsazar olhou e disse assim, tu ainda é aquele que revela as coisas misteriosas? Para ver se Daniel estava na posição, né? Ver se Daniel não tinha se desviado. Daniel, sou. Aí ele disse, ó, se você me revelar isso aí, eu vou te encher de riqueza. Daniel olhou e disse, fique com as suas riquezas, eu não vou vender o dom de Deus. Agora eu preciso de uns dias aí para orar, jejuar, era uma prática dele. E aí Daniel se retirou, foi pedir discernimento a Deus. Depois Daniel chegou e falou, isso aqui significa, mene, mene, tekel, fazim, pesado foste na balança, passado de ti foste o teu reino, e foi entregado aos medos e aos persas. Acabou o reinado daquele homem. Então Daniel falou ali, Aramassúria, de canto nébias. Ai! Não. Vocês gostam, né? Eu estou falando isso, irmão, porque eu dava rajada de língua estranha. E muitos de vocês aqui, eu tenho um aqui, ó. Muitos de vocês, eita, irmão, Elcio está cheio de fogo. Fogo estranho. Ainda que, deixa eu corrigir aqui. Ainda que a sua intenção seja boa, porque a minha lá era boa. Eu era uma pessoa justa, honesta, então eu falava essas línguas porque eu aprendi. Mas no meu intuito aqui, no meu coração, no meu íntimo, eu falava, Senhor, eu te agradeço, sabe? Eu falava aquilo, mas uma coisa que eu não entendi, irmão. Mas você já percebeu que tem lugar que tem até gaiato para interpretar? E tem uns que não precisam interpretar o que tu fala, não, o que a pessoa fala, não. Ele fala e ele mesmo interpreta. E por que já não fala interpretado? Ué? Eu era de um lugar que a irmã, ai, chora mais, ainda mais, ainda mais, mãe. O Senhor manda te dizer, a mesma pessoa. Vocês já perceberam isso? Ainda mais, mama. Deus manda te falar, varão. Aí hoje eu pergunto, e por que não falou logo português? Porque não tem interpretação?
Coisíssima nenhuma. E as pessoas são levadas por esse vento de doutrina que nasceu nos Estados Unidos da América. Há pouco tempo, diga-se de passagem. Na rua Susa. Susa, alguma coisa assim. Pesquise, foi lá. Então isso tomou o mundo, impactou as igrejas. Lá no aeroporto de... Foi Orlando, meu Deus? No Canadá, em Toronto, no Canadá. No aeroporto de Toronto, no Canadá, começou isso a se espalhar, que pastores brasileiros saíram daqui para ir aprender lá essas coisas. Você lembra de uma época, estou entrando no assunto aqui, você lembra de uma época onde a igreja tradicional se desvencilhou e se tornou a igreja neopentecostal? Foi por causa disso. Os pastores que eram tradicionais começaram a receber esses ensinamentos e se declararam agora ou pentecostal ou neopentecostais. Deixaram os tradicionais e abraçaram esse movimento, que aí entra também o movimento da teologia da prosperidade, etc. E venda de coisa mesmo. Enfim. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então Barnabé escolheu pegar o sobrinho. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos da graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora, o que foi que Barnabé e João, seu sobrinho, fizeram? Acabou. A partir daí você não vê mais Barnabé. A partir daí você não vê mais Barnabé edificando. A partir daí você não vê mais Barnabé com seu sobrinho confirmando a igreja. Acabou o ministério de Barnabé. Separou de Paulo, foi para um lugar lá com o seu sobrinho, e Barnabé pegou Silas e partiu. Silas, se eu não me falha a memória, é o mesmo Silvano que Pedro se refere lá em suas cartas. O nome muda do grego para o hebraico, se eu não me engano é isso. Então, queridos, observe que Paulo teve que fazer uma escolha. Não tinham condições de andar junto mais. Nós não temos condições de andar com o sistema religioso, como eu falei, por causa desses engodos, amados. E com muito, eu falo cuidado, porque assim, eu tenho muitos amigos meus, pastores, que são adeptos a isso, que falam essas línguas, mas são pessoas honestas, pessoas do bem, mas aprenderam daquela forma. E alguns me assistem e dizem assim, olha, algumas coisas eu concordo com você, mas isso aqui não, mas a gente tem comunhão. Eu sento com um abençoado aí, que eu tenho uma comunhão, a gente toma um cafezinho, a gente conversa, a gente vai na praia, só que ele não anda em nada comigo em relação à graça. Mas eu sou inimigo dele? Não. Agora, tem outros aí que partem para o extremo, me cancelaram nas redes sociais, me xingaram, bababá, bbb, não querem conta comigo. Paciência, somos livres. Agora, eu e você, nós não podemos criar, sabe, criar contenda com aqueles irmãos que são de outro sistema, criar inimizade com alguém que não pensa como você, simplesmente porque você pensa diferente. Não. Agora, vai andar junto? Não vai andar junto. Tem que falar a verdade para vocês, não vai. É como eu falo para os irmãos aqui. Você recebeu a graça, não discuta com seu filho. Você recebeu a graça, não discuta com seu marido que está no sistema. Você recebeu a graça, não debata com a sua mulher porque ela é pentecostal. Não, fique em paz, guarda a palavra no teu coração, no teu espírito e com o teu comportamento, com as suas atitudes, com a sua vida transformada mediante esta graça, eles vão ver que você não é desviada, que você não é herege, que pelo contrário, você dá um ótimo testemunho. Ganhe a atenção dessa pessoa, não pelo que você fala, mas pela pessoa que você é. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, presta atenção. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, em outra tradução, nada me aproveitou, não trouxe nenhum tipo de entendimento para mim. Agora olha de quem Paulo estava falando no contexto. Dos outros apóstolos. Os outros apóstolos ensinaram alguma coisa para Paulo? De revelação, não. Tudo que Pedro, Tiago e João falou para Paulo foi aquilo que Paulo já tinha no judaísmo. A diferença é que Paulo agora estava crendo em Jesus Cristo, que ele não cria antes. Mas esses apóstolos, os outros irmãos, que eram alguma coisa em outro tempo,
nada comunicou, nada acrescentou para Paulo. Nossos líderes, que em outro tempo eram alguma coisa sobre as nossas vidas, que eram nossos líderes, que eram nossos gurus, agora na graça, nada eles nos comunicaram, nada nos acrescentou. Serviu, foi para um tempo, sim, era aquele momento que a gente precisava daquilo, sim, louvado seja Deus. Mas agora não, a tua mente está em Cristo, você não está mais na dependência de homem. Você não está aqui para ser conduzido pelo irmão Elcio, você está aqui para ouvir a palavra e ser conduzido pelo Espírito. Olha aí, 2,7, Gálatas. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o dá, então, tudo indica que aqui se manifesta duas pregações: evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. O que é o evangelho da circuncisão? Era o evangelho pregado por Jesus e Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. O que era o evangelho da circuncisão? Era o evangelho pregado por Jesus de Nazaré, onde dizia que o reino ainda estava vindo. Era o evangelho onde eles se retiravam para os montes para orar. Era o evangelho onde Pedro entrava na hora nona no templo para orar. Então era um evangelho legalista, era um evangelho que estava saindo do judaísmo. Não era um evangelho puro para o teu espírito. Não era um evangelho sem as obras oriundas do judaísmo. Então, nesse evangelho da circuncisão, Jesus sentava com os apóstolos, não era com todo mundo, para comer a Páscoa dos judeus, que era o partir do pão, o vinho, que não era suco, tá bom? E muita comida, chás de ervas amargas, carneiros, cordeiros assados, porque assim era a Páscoa. E naquele momento, que era o evangelho da circuncisão, Jesus simbolicamente pegou um pedacinho de pão, deu aos seus discípulos e disse: parti, comei em memória de mim. Toma o cálice, bebam todos em memória de mim. Porque quando vocês comem, quando vocês bebem, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor até que? Aí a morte não veio ainda, que estão anunciando até hoje? Porque toda vez que a igreja está aí partindo o pão e bebendo o suquinho, está dizendo que Jesus vai morrer. Porque era para anunciar a morte do Senhor, até que a morte viesse. Mas infelizmente tem professores que não sabem discernir uma vírgula e 2 pontos, ou 2 pontos e uma vírgula. Pessoas intelectualmente preparadas, que são engodadas por esses homens, que só porque tem a Bíblia na mão, sentem-se no direito de usurpar a tua inteligência espiritual. Eles comiam o pão e bebiam do cálice até que viesse a morte de Jesus. Depois que a morte de Jesus veio, aonde é que está na Bíblia que eles continuaram comendo Páscoa? Em lugar nenhum. Ah, irmão, mas em Coríntios Paulo falou, e ali já tinha vindo a morte de Jesus. É? E é Páscoa ali? Ah, não. Ali é festa ágape, festa do amor, festa da confraternização. E Paulo chega lá naquela carta e dá uma surra nos coríntios, porque eles levam os coríntios a um conceito de mente na época de Jesus, e ele diz assim: porque eu aprendi do Senhor, que na noite, lá atrás, na noite que Jesus foi traído, Jesus pegou o pão, partiu, deu graça e ministrou uma comunhão. E os coríntios, o que era que eles estavam fazendo? Manguaça, bêbados. Outros comiam, enchiam o bucho, enchiam a pança e deixavam os coitados com fome. Tá aí, ó. Tem bolo ali, glória a Deus, tem suco aqui na geladeira. Acabou? Quer tomar seu cafezinho aqui para segurar antes do almoço, que eu já estou demorando? Come aí à vontade, não paga nada, 0,800, é graça de Deus. Mas lá para os coríntios, não. Lá para os coríntios, não. Eles comiam e deixavam os outros com fome. Aí Paulo disse: que negócio é esse, velho? Vocês estão desprezando o corpo de Cristo. E o que era o corpo ali? Era um pedaço de pão? Não, a igreja. Paulo disse: vocês estão desprezando o corpo de Cristo. Jesus ensinou na noite que foi traída sobre ter comunhão. Jesus ensinou na noite que foi traído sobre estarem unidos. Apesar que tinha um no meio ali que o Judas não estava unido com isso nenhum. Mas mesmo assim recebeu um pedacinho de pão, né? Se você não vier comer o pão
Você não tem comunhão com Deus. Jesus deu na boca de Judas, e Judas não tinha comunhão. A comunhão não está no pedaço de pão, a comunhão está no nosso espírito. Então aquele evangelho era um evangelho da circuncisão, era um evangelho que iria passar por uma transformação, ia passar por uma renovação, e houve. Quando Jesus chama Paulo, Jesus manda agora Paulo pregar aos gentios, e os gentios agora não participavam do evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam. A gente ministra aqui as cartas de Pedro, mas com olhos iluminados, porque Pedro ainda tinha aquela mentalidade de que para você ser salvo tinha que ser batizado. Tanto é que quando perguntaram para ele lá em Atos, o que faremos para herdar a salvação? Pedro disse, crê e ser batizado. E disse que uma única noite, Pedro batizou 1.000, ou foi 3.000? 3.000 almas. Mas depois, lá na sua segunda carta, depois que Pedro já entende um pouquinho do evangelho, depois que Pedro recebeu uma repreensão de Paulo, aí Pedro diz, o batismo que nos salva, não o lavar da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência diante de Deus. Pedro estava explicando agora que na verdade não era a água que salvava ninguém, mas sim uma consciência pura diante de Deus. Glória a Deus, Pedro cresceu, assim como nós estamos crescendo. Então, amados, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, que era esse evangelho que nós estamos pregando, sem cerimônias, sem dízimos, sem campanha, enfim. Isso aí Pedro também não pregava, mas os homens estão fazendo em nome de evangelho. 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Jesus operou em Pedro para o evangelho da circuncisão, e Jesus operou em Paulo com eficácia para os gentios, para a incircuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 11, olha aqui outra contenda. Andarão dois juntos se não houver acordo? E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Paulo repreendeu Pedro, mas não podia. O Papa disse que Pedro foi o primeiro Papa, então ninguém pode se levantar contra Pedro. Você está aqui porque você se levantou contra o seu pastor, né, rapaz? Não pode se levantar contra o ungido de Deus, não, mano. Paulo se levantou contra Pedro, nada contra a pessoa, mas contra aquilo que a pessoa estava influenciando. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por que, Paulo? 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ficou com vergonha. É igual você que está aqui nessa manhã. Tem visitante aqui? Tem, né? Temos alguns visitantes aqui. Aí, porventura, se você congregar em outro lugar, se reunir em outra igreja, aí um irmão passar aí da sua igreja e você ficar com vergonha porque você está ouvindo essa palavra aqui. E aí, de repente, você entrar no banheiro aqui, vou me esconder aqui porque hoje é ceia lá na minha igreja e eu estou aqui. Fica com vergonha não, irmão. Você não pode se vergonhar do evangelho de Cristo Jesus. Pode até se vergonhar de mim, mas do evangelho não, tá bom? Se vergonha não. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Vamos adiantar. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Então Pedro estava dissimulando. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que tem de crente dissimulado, irmão? Está no trabalho, fala tanta coisa, está no hall de amigos, fala tanta besteira, está na caminhada com um colega, fala tanta coisa, a boca, sabe, solta para falar coisas. Quando chega na igreja, paz do Senhor, pastor, ô glória, louvado seja Deus pela tua vida, irmã. Dissimulação. Meu irmão, a graça de Deus é o filtro, e ela vai revelar quem verdadeiramente nós somos. Porque o testemunho que eu tenho que dar aqui
Aí na rua todo mundo vai ter que ver meu proceder. É porque disseram que esse negócio da graça, os irmãos podem beber, podem se prostituir. Quem disse isso? Você faz o que você quiser na sua vida, mas o Evangelho não te dá esse direito. Você é livre em Cristo, não para ser livre para os seus próprios caprichos. Dissimulação. 14. Mas, quando que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, então Pedro não andava direitamente conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro no escritório do pastor. Foi isso? Paulo chamou Pedro e foi conversar lá nos bastidores, diante da igreja. Disse a Pedro na presença de todos: se tu sendo judeu vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Assim está hoje a religião, obrigando o povo de Deus a viver como judeu. Sacrifica, e monte, e jejum, e dízimo. Estão ensinando o Evangelho? Não, estão ensinando judaísmo. Então Paulo repreendeu Pedro. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou. Está lá. Outro que desamparou Paulo. Não tinha como andar junto. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Só até aqui. O outro foi para Tessalônica e Tito foi para Dalmácia. Mas enfim, esse Demas aqui, ele desamparou Paulo, mas por quê? Porque ele foi para outra igreja? Não, amando o presente século. Ou seja, se desvinculou de qualquer compromisso com Deus. Abandonou Paulo, não é abandonar a pessoa, abandonou a doutrina e foi amar o presente século. Assim estão muitas pessoas que Deus tirou do sistema religioso e revelou a graça, mas infelizmente continuam amando o presente século. Não querem compromisso, não querem se relacionar mais com Deus. É chamado agora, que as pessoas dizem, desigrejado. Não existe desigrejado. Nós estamos engrejados em Cristo. Se você congrega ou não, você é livre. Se você se reúne ou não, você é livre. Agora você não pode, amado, abandonar esta palavra. Se você saiu do sistema, Deus te tirou do sistema, você recebeu essa palavra, agora você abandona. É como aconteceu com ele, amando o presente século. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem como andar junto, irmão. Mas é meu amigo. Sim, ele lá e eu cá. Mas é meu irmão de sangue. Problema, se ele anda desordenadamente, eu não vou caminhar com ele, não tem como. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Isso era na igreja, meu irmão. Não era no mundo, não, viu? Fornicação. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios ali tem a conotação de pecadores, se nomeia como é haver quem possua a mulher Tinha um jovem dentro da igreja, da comunidade, que se relacionava sexualmente com a madrasta. E os crentes, estou nem aí, ninguém pode repreender, afinal de contas o irmão está na graça. Vai! Pode me repreender, eu estou na graça. Mas se eu ando de uma forma desordenada, principalmente vocês que sentam aí para me ouvir. Não, irmãos, que negócio é esse? A gente senta aí para te ouvir, você está andando de qualquer jeito, rapaz? Desordenadamente? Você é um modelo, você tem que dar exemplo, não é isso? Não sou perfeito, mas a gente tem que fazer morrer a natureza carnal para inspirar outras pessoas. Então, queridos, havia fornicação que um abençoado estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo disse, foi uma carta, Paulo não estava lá. Paulo disse, vocês nem se entristeceram. O rapaz está se relacionando com a mulher do próprio pai e vocês estão aí como se nada tivesse acontecendo. Ninguém chama atenção, não tem ninguém aí para dar uma correção, não é? Tem mais? O caso foi sério. 1 Coríntios
Terminei aqui? Terminei. Então Paulo disse que era para tirar do meio deles. 1 Coríntios 5,10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Percebeu? Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Então você não vai dizer que você não vai andar eventualmente com alguém deste mundo, ou seja, que não participa do nosso mundo em Cristo, com este conceito de Cristo, que anda de qualquer jeito. É claro que um dia eu posso andar com avarento, com ladrão, sei lá o que, eu não sei, a gente vai ficar investigando? Não. Então, se fosse para não andar com essas pessoas, eu teria que sair do mundo. Então, só quando a gente partir mesmo que não vai andar com essas pessoas. Porque você entra dentro de um ônibus, por exemplo, você não sabe quem é quem. Mas aqui vem uma situação. 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Não é nem para sentar na mesa com ele. Aquele que é pecador, que é ladrão, que é isso, não. Aquele que se diz irmão e anda assim. O pastor se prostituiu, traiu a esposa, todo mundo soube. 1, 2, 3 vezes. Quando perguntavam os irmãos, mas ninguém pode julgar não, aqui perto. Ninguém pode julgar não. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Aí alguém disse, como assim? Reincidente, já várias vezes aconteceu isso. Mas ele é um homem de Deus, né? A Bíblia diz para perdoar 70 vezes 7. Como é que é? Aí eu vou sentar com uma pessoa dessa que se diz irmão, que traiu a esposa várias vezes, e os membros todos sabiam. Aí eu vou sentar com esse bonito para comer, para me divertir. Não quero papo. Tu me diz irmão, paz do Senhor, irmão. Paz. Passa por longe. Não é meu inimigo, mas eu não vou ter comunhão, não vou me assentar, não vou... Tudo bem que aqui também era uma cultura judaica, onde os judeus não se assentavam com pecadores, mas aqui a questão é local, era uma questão da comunidade, era uma questão interna. 2 Coríntios 6,14, eu não vou explicar não, por causa do tempo, só vou ler pincelando, e é muito fácil, muito interessante esse texto. 2 Coríntios 6,14, olha lá, acompanhe comigo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem sociedade. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. Pelo contrário, quando a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas batem em retirada. A igreja evangélica ela ensinou o seguinte: você está na treva, você aceita Jesus, vai para a luz. E aí, quando alguém se manifesta que está em treva, você expulsa, porque a treva ali, supostamente, é o endemoniado. Não, não é isso não. A palavra treva aqui, ela quer dizer falta de conhecimento ou ignorância no grego. A palavra luz quer dizer conhecimento. Quando você tem conhecimento, a falta dele desaparece. Quando você ouve a palavra da graça, a sua ignorância, aquele momento de treva que você vivia, acabou, irmão. Não tem como mais. Amém? Não há mais comunhão. Luz com trevas. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial aqui era um adjetivo às riquezas. Tá bom? Era um demônio. Não. Era um ídolo que atribuía riquezas. Por isso que Jesus disse, não podeis amar dois senhores. E lá Jesus fala de Mamon. Belial que era um outro ídolo. Mas não pode haver concórdia entre Cristo e Belial, ou a Mamon, ou a qualquer outro ídolo. Aqui é um ídolo, tá bom, mano? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem como. Isso aqui é só para vocês entenderem que não tem como andar junto nessas condições. 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eita! Você está no templo de Deus. Não, irmão, você não está no templo de Deus. Você é.
o templo de Deus. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei. Não é numa igreja evangélica, eu habitarei neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Aleluia! Aleluia! E quem disse isso? Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o pastor da igreja evangélica. Diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu, o Senhor, Jesus, os receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Guarda essa palavra no teu coração, que você esteja reinando em vida e em perfeita vitória. Amém.